agradecendo, né? Me chamo Bruna, esse é o nosso cantinho. Tô passando aqui depois de muito tempo para conversar com vocês, né? Vou gravar, assim, o meu relato de parto. Depois de 9 meses, eu vou estar gravando aqui o meu relato de parto, para deixar registrado, porque ainda está na minha memória, então é um momento que eu quero guardar dentro de mim. Então, né, vocês já vêm comigo para acompanhar, certo? Eu tenho a minha filha, né, se chama Rainá, ela tá com 9 meses e tudo aconteceu dessa forma. O médico que me acompanhava, ele me recomendou que eu aguardasse até as 40 semanas. Que, de certa forma, era para mim ir na maternidade, para mim ser avaliada por um obstetra e ver o que ele falava, né? Qual seria o andar de como seria. Então, cheguei 40 semanas, assim fui como o médico tinha me explicado. Fui, chegando lá, eles me examinaram, fizeram o toque, falaram que o colo do útero estava fechado, ouviram os batimentos de Rainá, estava tudo bem. Me explicou que eu retornasse para casa e que eu aguardasse até as 41 semanas. Se nesse percurso, né, eu não entrasse em trabalho de parto, na segunda a gente estaríamos induzindo o meu parto. Ok. Completei as 40 semanas, os dias foi se passando e eu comecei a sentir muita contração de treinamento, né? Contração de treinamento é aquela contração que sem dor, né? Mas que o nosso útero se contrai, que é o nosso corpo dando sinal, né? Uma preparação, na verdade. E eu comecei a sentir muita contração de treinamento sem dor. Só que eu comecei a cronometrar e essas contrações estavam vindo muito ritmada, né? E eu disse, não, eu não tô com dor, eu não estou em trabalho de parto porque está ficando ritmada. E daí eu decidi ligar para a maternidade e, né, me informar, falar, e aí ela, né, a moça que me atendeu, né, falou que talvez eu estava achando que era uma contração de treinamento e que não era, e que seria bom eu ir até a maternidade para mim ter, né, um atendimento. E aí eu fui com 40 semanas e 4 dias eu fui para a maternidade. Estava com 40 semanas e 4 dias. Fui na maternidade, fui à noite, levei tudo de Rainá e fomos. Chegando lá, a médica muito atenciosa, assim, um anjo de Deus, conversou comigo, me explicou, falou que o meu colo do útero estava fechado, que eu não estava com nenhuma dilatação, que eu não estava dando sinal nenhum, que estava entrando em trabalho de parto. Porém, que no outro dia, né, eu fosse para a maternidade, porque eu já iria ficar internada e eles iriam induzir o meu parto. E aí eu gostei muito do atendimento dela, e eu disse, ai, será que eu não já posso ficar? Eu gostei tanto de você, eu falei ainda assim, né? Aí ela disse, não se preocupe, vá para casa, descanse, e amanhã você vem, porque amanhã você já vai ficar internada. Se alimente e venha bem alimentada. E tudo bem, vim pra casa. Aí passei ainda no açaí, né, gente? Foi algo bem assim, porque não foi marcado, assim, né? Não foi nada agendado, mas tipo assim, né? Vim pra casa e tomei o açaí. Eu disse, sei lá quando é que eu vou tomar açaí, né? Aproveitei, fiquei, já tava tudo arrumadinho, então tentei dormir, né? Que a gente não consegue. Quando foi na quinta-feira, logo cedinho, nos acordamos, fomos. Comi, porém, né, eu vomitei porque eu enjoei os meus 9 meses. E aí nós fomos para a maternidade. Chegando lá, já era outro pessoal que estava de plantão, mas foi um médico também muito atencioso. E ele falou, né, comigo que eu tinha ido. E aí eu expliquei, falei para ele, né, falei que estava com 40 semanas e 5 dias. E aí, na verdade, gente, a médica, acredito eu, que ela se atrapalhou nas minhas contas, né? Porque eu estava com 40 semanas e 5 dias. Porém, chegando lá, ela falou que eu já ia ficar internada. E aí, pronto, foi de imediato. Ele já me mandou, né, que eu ia ficar internada. E aí, já me deram a roupa. E aí, pediu para mim aguardar que uma técnica viria me acompanhar. E assim foi. Eles me deram a roupa direitinho, eu me troquei, tirei as minhas, coloquei as roupas de hospital, a moça me levou aonde eu ia ficar. Eu fiquei a sala de pré-parto
É uma sala bem grande, né, divididos, não é com biombos, mas eles são divididos com cortinas, ou seja, fica tipo como se fosse um quartinho para cada quem. Então, aonde eu fiquei foi muito bom, porque eu fiquei bem encostado à parede, ou seja, ninguém passava por mim, eu passava pelos os outros quartinhos, digamos que assim, das outras pessoas. E aí, no meu quartinho tinha, né, a minha cama e uma poltrona pro meu esposo, né, pro acompanhante. Eles já tinham me explicado se eu sabia, se eu tava sentindo que, né, como seria. E aí, o que foi que eles fizeram? Eu já sabia porque já, né, já tinham me explicado. E aí, eles falaram que iria fazer a introdução do primeiro comprimido, que eles tentariam até 3. Eles inseriam até 3 comprimidos a cada 6 horas. E aí, eles iam ver de acordo, né? Aí veio o enfermeiro, aplicou o primeiro comprimido, falou que eu não poderia levantar durante 1 hora, que eu tinha que ficar deitada durante 1 hora, e assim foi. Eles aplicaram o primeiro comprimido, eu aproveitei para dormir, né, porque estava cansada de certa forma, né, da noite anterior. E aí pronto, se passou, vinha. Se passou, eles não vieram estar fazendo toque antes do horário, não. Não senti nada. Eles vinham, às vezes, perguntavam se eu estava sentindo alguma coisa e eu não me queixava. E aí eu comecei, né, sala, como estava fazendo toque, de certa forma, né, começou a sair líquido, um pouquinho de sangue, bem pouco, eles me deram absorvente, falou que eu poderia usar o banheiro, que ajudava, né, e depois de 1 hora que eu podia me levantar, eu comecei a caminhar, eu comecei a me exercitar, só que, de certa forma, eu não estava sentindo absolutamente nada, nenhuma contração, zero dor, zero dor, as pessoas lá gritando e eu nada. Aí se passou as 6 horas, né? E aí eu me internei 7 da manhã na quinta-feira. Se passaram 6 horas, aí passou ainda mais de 6 horas, na verdade. Eles vieram, fizeram o toque, o meu colo do útero continuava, né? Sem dilatação. Depois de 6 horas, né? Não teve nenhuma dilatação. E aí eles foram e inseriram novamente mais um comprimido. Eu não lembro o nome do comprimido agora, né? Mas, enfim, eles colocaram o outro comprimido, né? E aí, depois que eles colocaram o outro comprimido, aí eu comecei a sentir, aí permaneceu novamente 1 hora, não podia se levantar, e aí eu comecei a sentir umas cólicazinhas, né, de levezinho, e aí foi, aí como eu comecei a sentir, aí eu pronto, aí eu comecei, eu não parava, gente, sério, assim, depois de 1 hora que eu podia me levantar, depois que eu comecei a sentir essas cólicas, eu digo, não, agora eu vou fazer minha parte. E aí eu comecei a andar, comecei a fazer agachamento, eu rebolava, eu segurava na maca, eu ia pro corredor, eu andava, e aí às vezes ficava cansada, porque tipo, né, e voltava, fazia agachamento, e também com meu esposo também ia, me abaixava, isso. E aí foi aumentando um pouquinho as dor, foi aumentando, aí ele veio e disse, como você provavelmente já entrou em trabalho de parto, a gente não vai colocar mais outro comprimido, agora vamos deixar naturalmente. E aí pronto, e aí eu ia pro chuveiro e aí as dores começaram a intensificar mais um pouquinho. Começaram a intensificar mais um pouquinho. E aí nada, né? E aí veio uma enfermeira e aí fez o toque. E eu tava de 3 para 4 de dilatação, né? Tinha evoluído pouco, mas já tava já aquelas dorezinhas, né? E quando vinha aquela contração, aí eu caminhava. Não estava sendo algo insuportável, né? Eu não gritei porque realmente não tava uma dor, né, de fazer escândalo. Tava uma dor, uma cólicazinha, só que não tava, né? Todo mundo lá tava gritando, mas até então tava de boa. E aí tá certo. Quando já foi, e aí eu também já não tava mais sabendo mais a hora. Eu também já não quis estar pegando muito celular, porque muitas pessoas ficavam mandando mensagem, perguntando. Então eu quis estar mais tranquila. Até pra mim e por conta da Rainá. Pronto, tudo bem. As dores começaram a intensificar, meu esposo, eu fui muito pro chuveiro, eu não me recordo, mas eu acho que eu tomei uns 15 banhos. Eu ia pro chuveiro e eu ficava muito tempo lá, porque aliviava bastante, bastante mesmo. Pra mim, o chuveiro deu muito certo. Não evoluiu, né? O chuveiro, pra mim, não evoluiu, porém, dava uma sensação de alívio de dor. Eu ia, tomava banho, e aí eu ficava mais relaxada. Meu esposo também fazia massagem aqui na lombar.
as minhas contrações não foram na lombar, minhas contrações foram todas na barriga. E foi indo e nada. Quando já era mais ou menos, acho que umas 10 da noite, umas 11 horas da noite, já tava aquelas dor mais intensificadazinha, né? Uma mais ritmada, né? Os intervalos já eram muito pouco. Aí eu lembro que eles vieram. E aí eu falei que eu tava sentindo, eu lembro que eu tinha me levantado da maca porque era horrível. Parece que quando eu me deitava na maca, parece que as contrações eram horrível. Eu não conseguia ficar deitada porque as dores eram mais intensas. Então eu ficava muito me movimentando porque ajudava pra mim bastante, né? Me dava alívio, eu me exercitando, ou senão eu ficava na poltrona, porque eu achava mais confortável. A maca era muito desconfortável para mim sentar, para mim não tinha, e parece que era horrível. Quando a contração vinha, eu tinha que me levantar, eu ficava agoniada, então era muito ruim, aquela maca muito desconfortável, então foi sem sucesso. E aí eu lembro que quando eram as 10 para 11 horas da noite, mais ou menos, já era já bem isso já, e nada ainda. A médica veio, a enfermeira veio, fez o toque, e eu só tava de 4,5 para 5. Não tava com 5, mas ela disse que eu estava chegando no 5. Aí, eu já tava já, entendeu? Já tava já coisada. Eu lembro que eu comecei me debater. Eu tava na maca e eu comecei muito me debater, me tremer. Não era frio. Eu comecei a me tremer toda. Aí meu esposo foi e chamaram eles, né? A equipe lá, muito atenciosa. Fui muito bem cuidada por cada um deles. Não sei o nome, gente, porque eu não sou de lembrar também, não sou muito de estar fazendo perguntas, só quando eu tinha dúvida em alguma coisa. Então não me recordo os nomes de nenhum deles, certo? Também não sei o nome, mas fui muito bem atenciosos comigo. E aí eu chamei, e aí meu esposo foi, correu, chamou e falou que eu tava me debatendo. Eles viram e ouviram os batimentos de Rainá. Quando eles viram, eu só estava com os batimentos de Rainá tinha caído, né? O batimento de Rainá estava caindo. As contrações vinham e os batimentos dela caía. E depois que a contração passava, os batimentos dela não voltava à normalidade que era para ser. E aí ficou nisso. Aí eu vi que eles foram lá, né, falar lá. Eu acho que, não sei se era um médico, acho que era, acredito que era com um médico mesmo, né. E aí foram e eu só escutava só. E eu, né, comecei. Mas aí passou, né. E aí eu fui, me sentei na poltrona. Quando eu me sentei, gente, eu não conseguia levantar. Eles vieram e colocaram um soro em mim. Acho que até pra acelerar mais, né, a dilatação, porque eu só estava com 5 e eu já estava sentindo isso, já estava me tremendo, os batimentos de Rainá já estavam assim. E aí eu me sentei na poltrona. Quando eu me sentei na poltrona, minha gente, eu não consegui levantar. Acredito eu, Rainá, em todos os ultrassons, eu fiz a última ultrassom, eu fiz com 39 semanas. Rainá, ela não estava encaixada, né? Como muitos dizem que realmente o bebê às vezes só se encaixa na última hora de nascer. Então, Rainá estava na posição, tudo bonitinho, porém não estava encaixada. Todas as ultrassons que eu fazia estava dessa forma. Rainá, ela também estava, acho que sentada. Rainá estava sentada até os 6 meses, mais ou menos, mas depois ela voltou, né, ficou a posição cefálica, mas não estava encaixada, mas isso não era nenhum problema. Só que quando eu me sentei na poltrona, minha gente, eu senti essa dor, não conseguia andar, eu não conseguia levantar, e meu esposo, tipo, falava, né, e eu não conseguia levantar. Acredito eu que foi nesse momento que Rainá se encaixou mesmo, porque eu não conseguia andar. E até então eu não sentia incômodo lá, como, né, peso lá, eu não sentia. E aí eu não conseguia levantar. E aí quando eles vieram, eles, pronto, eu vou fazer a ausculta, né, do coraçãozinho dela aí mesmo. E aí eles fizeram. E aí novamente os batimentos dela tava caindo muito, e não conseguia voltar. E eu lembro que eles colocaram pra ouvir o coraçãozinho dela. E eles não estavam encontrando. Foi uma enfermeira e eles não estavam encontrando o batimentozinho dela. E aí eu fiquei apavorada, foi um misto, né, de sentimentos. E eu caçando pra ouvir, pra tentar escutar o coração dela e não encontrava. E aí ele veio, aí foi lá e chamou outra enfermeira, né? Acredito eu que era enfermeira.
E aí ela veio e ela não conseguiu também encontrar o coraçãozinho dela. E aí chamou outra pessoa e veio fazer. E aí ele conseguiu, só que muito fraco, muito fraco. E naquele momento meu mundo desabou, né? Porque a gente sabe que o coração, né, é a vida. E aí eu desabei. E aí meu esposo também ficou, a gente ficou apavorados. E aí ele foi, falou lá com o médico, e o médico falou, espere 5 minutos, daqui a 5 minutos vocês retornam lá pra ouvir o coraçãozinho dela. E aí eu fiquei assim, assustada, apavorada. E aí passou os 5 minutos, eles vieram, da mesma forma o batimento. E aí quando ele informou para o médico falou, já liga pro centro cirúrgico e fala que tá subindo agora, que é de urgência. E aí eles ligaram, né, preparando, falou pra mim que seria cesáreo, né, que não poderia mais continuar o parto normal. Eu sonhei com o parto normal, não menosprezando nenhum parto, né, mas eu sempre quis muito ter o parto normal. E fui uma guerreira, consegui ficar esse tempo todo. E aí, vamos lá, né, quando ele falou isso, trouxe um alívio pra mim. Porque eu disse assim, eu sei que a minha filha não está bem, então eu quero que faça logo, porque ela vai estar. E aí já foi me pegando, já foi me colocando, me transferindo de uma maca, foi muito rápido mesmo. Até eu tinha perdido a noção do horário, mas já era já mais de meia-noite, já era do outro dia. E aí eles já me transferiram de uma maca para outra, me colocaram uma maca estreitinha. Aí já falaram não, pra que não me mexer. Só que tava vindo as contrações, gente, naquela maca estreita, meu Deus. Já tava, as contrações já tava bem mais, sabe, intensazinha. Já tava em um nível de dor, vamos colocar 8. E eu só estava com 5 de dilatação, né? Só com 5 de dilatação. Eles tinham acabado de fazer o toque, eu estava com 5 de dilatação. E aí eles me foram, me transferiram, falaram pro meu esposo que ele ia se arrumar e quando tivesse a hora chamava ele. Me levaram pro centro cirúrgico, foi muito rápido, né? Eles correndo com a maca. Chegou lá no centro cirúrgico, a enfermeira veio, me explicou, passou a sonda, né? Porque às vezes é necessário passar a sonda. Não sei se todo mundo passa, mas no meu caso passou a sonda. E aí já falou pra mim não topar, porque já estava o campo todo estéril. E quando ela passou a sonda, ela falou, o anestesista já vai vir, né, pra gente iniciar a sua cirurgia. E aí quando ela deu as costas, né, que eu já estava com sonda, ela disse, não se mexa, não topa aqui, porque já tá estéril, já tava tudo limpinho. E aí eu, né, quando ela deu as costas, aí eu falei, eu disse, eu quero fazer cocô. Porque eu fiquei preocupada, porque ela disse que já estava tudo estéril, né? Tudo limpinho. Fiquei com medo, eu estou com vontade de fazer cocô. Se eu fizer aqui, vou contaminar tudo, né, minha gente? Fezes. E aí ela falou, deve ser a sensação, porque passou a sonda, você deve estar com a sensação que quer fazer cocô, né? Aí eu disse, não, eu quero fazer cocô. Aí ela disse, não, meu amor, não tem como, né? Aí vai ser cesáreo. Aí falou, o médico já tá vindo, o anestesista já tá vindo, a gente já vai iniciar a sua cesárea, sua bebê está em sofrimento, então a gente precisa retirar ela. E aí eu falei, mas eu quero fazer cocô. Aí ela veio, calma aí. Ela, você só tá com 5 de dilatação, a gente acabou de fazer o seu toque, você só tá com 5. E aí, quando ela veio, ela disse, tá, abra aí as pernas. E aí quando ela veio, que ela viu, ela se assustou, ela disse, meu Deus, você só tava com 5 de dilatação, a sua bebê já tá aqui. Aí eu, aquele momento, meu Deus do céu. Aí eu, sem entender, a gente fica meio que, é um sentimento, gente. A gente parece que a gente não está na Terra, parece que a gente não está ouvindo, parece que a gente tá em outro universo. Junta tudo, junta a dor. E aí ela, não, sua bebê já tá aqui, eu vou falar com o médico, porque não tem necessidade dele, né, cortar você se sua bebê já tá aqui. Mas como você só tava com 5 de dilatação? E aí ela foi, falou pro médico, né? O médico já tava se arrumando também, se preparando, a gente só escuta. Nesse negócio que eu tava deitada. E eu ficava muito com o olho fechado, porque minhas vistas estavam, enfim.
E aí a gente foi e ela, né, a bebê dela já tá lá. E o médico falou, não, ela só tá com 5 de dilatação, tornou a repetir, só tá com 5 de dilatação, tem que ser cesárea. A bebê dela tá em sofrimento fetal e tá. Não, doutor. E aí quando o doutor veio, aí ele, eu vou lá olhar, mas eu acabei de fazer o toque nela agora. E aí quando ele veio, a minha bebê já estava já dando o ar da graça, Rainá. E aí chega, sala de parto normal, que eu estava no centro cirúrgico. Por isso que às vezes muitas pessoas no Instagram acham que foi cesáreo, né? Mas não foi, gente. Eu passei a sonda, entrei no centro cirúrgico, porém o meu parto foi natural, normal, na verdade. E aí chega, e tiraram a sonda. Como passou a sonda e a sonda foi tirada, né, rápido, eu tive uma hemorragia na uretra, né, a minha hemorragia foi lá, não foi nada devido ao corte, nem nada, foi na uretra, devido à passagem de sonda e a retirada de imediato, né, e Rainá também já estava meio que, né, coroando, então, né, de certa forma, acabou meio que me dando uma hemorragia. E aí chega, pronto, quando eu cheguei lá, na sala de parto normal, aí meu esposo, sem entender, tava todo com a roupa do centro cirúrgico, né, tinha trocado. E aí chega ele sem entender. E aí eu, ai meu Deus, cadê meu marido? Que eu olhei, não tava. Ela, não, já tá vindo. Aí meu esposo entrou. E aí o médico falou, sua bebê já está aqui. Você vai fazer o seguinte, quando vier uma contração, uma vontade de você fazer força, você vai fazer uma força. Você não vai, como foi que ele falou? Ele falou assim, tipo uma força intensa. E você não vai puxar o ar. Tipo, entendeu? Tipo, e vai, sem puxar. Porque quando puxa o ar, acaba que o bebê acaba retornando e não, né, não desce. E aí ele disse, se você quiser usar esse apoiozinho, você pode. Pronto. Aí eu, ai, cadê meu esposo? Eu preocupada. Ele, não, já tá vindo. Aí quando eu olhei pro lado, ele já estava aqui. Aí o doutor também falou, né? Quando ela for fazer força, você tipo abaixa a cabeça. Porque a parte do momento que a gente faz força, a gente tipo levanta. Quando que a gente levanta, o nosso órgão sobe, né? Então, enfim, não sei explicar muito. E aí foi isso. Fazia força e meu esposo segurava aqui. Aí eu fiz uma força e nada. Aí eu fiz outra, eu olhei assim e disse, eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu já tava já desesperada, querendo que ela nascesse, que ela tava, né? Eu tava preocupada e eu queria aquela coisa. Aí ele falou, né? Eu fiz outra e nada de Rainá vir. Aí ele olhou, olha, mamãe, a sua filha tem que vir agora. É nessa que ela tem que vir. Quando ele falou isso, na minha mente, eu disse, minha filha tem que nascer agora, porque ela tá em sofrimento. E aí, quando ele falou que ela tinha que nascer agora, pronto, aí foi. Foi nessa mesmo, foi no agora. E eu fiz uma força, né? Uma força daquele jeito, minha gente. E aí, pronto, Rainá nasceu, graças a Deus. Rainá, ela nasceu perfeita. Nasceu chorando. A coisa mais linda do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. E aí, quando ela nasceu, aquela emoção, parece que a gente retorna, né? A gente tá no espaço, digamos que assim, a gente retorna. E aí ela nasceu, linda, perfeita, a cara do pai. Perfeito. E aí choramos, meu esposo chorou como um menino. Aí ele ainda conseguiu tirar uma foto, né? O médico falou, deixou tirar foto, aí só registrou só uma, eu e ela, né? Se der, eu vou deixar aqui, que eu não entendi a lição, mas eu vou tentar deixar. E aí foi desse jeito. Um dos motivos que eu falo e que eu gosto de relatar eu já tive uma perda, né, gestacional. O meu tipo de sangue é O negativo, do meu esposo é positivo. E aí tinha, né, esse negócio, eu tomei a injeção depois que eu tive Rainá, porque outro bebê poderia prejudicar um filho futuro meu. E aí eu tive que tomar essa. E no meu último exame do pré-natal, o exame de coagulação do sangue. Eu fiz esse exame e deu uma alteração. O meu sangue ele não estava coagulando no tempo necessário, né? Foi tudo que aconteceu, algumas coisas de eu ter algum sangramento no rosto e não estancava o sangue, porque o sangue ele não coagulava. Então eu digo que Deus ele é perfeito de tudo, né? Eu falo assim, pare com 10. Claro que pare com 10. Porém, eu só dilatei 5, né? Se eu dilatei os outros, que minha filha nasceu, mas eu não vi. A última vez que fizeram o toque, eu estava com 5. Então, o meu parto foi feito com 5 de dilatação, certo? Claro que eu sei que, né, pode ter sido de repente, mas eu não vejo, eu vejo a mão de Deus, o cuidado de Deus. E Rainá estava em sofrimento e ela veio ao mundo para a honra e para a glória do Senhor,
como promessa e deu tudo certo, né? No meio do caminho houve muitas coisas. Depois que Rainá precisou de alguns cuidados, eu tive Rainá nasceu 1h30, Rainá nasceu 1h30 da noite, e aí 1h30, né? Da madrugada, na verdade. E aí a gente foi. Eu tive hemorragia, como eu falei, na uretra. Quando o médico começou a suturar, ele não conseguiu, porque ele não estava visualizando, porque estava sendo muito sangue. Minha placenta saiu normal, né? E aí estava tendo muito sangramento. Quando pensou que não, veio a outra, foi a médica que começou a fazer a sutura, e aí veio o médico concluir. E aí ele me explicou que eu tava com hemorragia na uretra, devido a isso, devido àquilo, né? Me explicou, mas que não era nada de se preocupar. E aí levaram o Rainá, e aí eu só vim ver Rainá, meu esposo saiu, eu fiquei no corredorzinho do lado dela, só que eu não via, né? Ela tava lá na sala e eu tava só no corredor. Eu só vim pegar a Rainá novamente, já era 5h30 da manhã. De 1h30, eu só vim pegar a Rainá esse horário. A Rainá precisou de alguns cuidados, né? Ficar mais de observação. E aí eu fiquei ali, eu não consegui descansar, o sono batia. Mas foi assim que foi o meu relato de parto. Eu senti dor, mas como eu falo também, que eu não senti as contrações dos 10 de dilatação. Como tem pessoas que sentem, tô com 7, que a dor vai intensificando, né? Começa as dorezinhas leves, cada vez mais vai intensificando. Eu não cheguei... Pensei que era alguém. Eu não cheguei ao nível 10, como eu falei, porque o meu último exame de toque foi com 5 de dilatação. Então, eu não consegui. Então, foi isso o meu relato de parto, né? Peço que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês deixem aí no comentário. Então, tchau, tchau, até a próxima. Então, me ajude para que eu venha estar gravando mais para vocês, né? O relato da minha vida, de como tá sendo, né? E foi isso, né? E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tchau, tchau!